Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Wilvin de Santos e hoje vamos com um vídeo tático para mostrar o que eu falei no vídeo de análise de Santos 2, Noroeste 1, jogo realizado no último domingo. Eu dei destaque basicamente às atuações de Miguelito e Bom Tempo e elas são bastante simbólicas da questão tática do Santos. É isso que eu vou mostrar com imagens a partir deste momento em que eu clicar aqui e estiver bonitinho. Cadê? Na tela. Agora sim. Vou mostrar como o Miguel e o Bom Tempo foram fundamentais nessa questão tática, em que o Santos jogou com o Schmidt de primeiro volante, o Bom Tempo um pouco avançado na direita, o Miguel bastante aberto na esquerda, o Barreal também bastante aberto na direita, Rony e Gabigol lado a lado, com o Rony às vezes abrindo e o Miguel vindo para o meio para fazer essa troca e servir como armador do time. Separei alguns lances que mostram esse posicionamento tático. Depois disso, depois de mostrar essas imagens, eu vou fazer uma comparação da atuação do Bom Tempo com uma atuação recente do Zé Rafael. Depois eu contextualizo por que eu escolhi essa comparação, mas eu quero bastante elogiar o Bom Tempo pela atuação dele nessa partida. Para mim, foi o melhor em campo da vitória do Santos contra o Norushka. Então vamos começar aqui. O lance começa parado, é claro. A bola já está no ar aqui, o lançamento do Zé Ivaldo. É o lance do gol do Santos. Observem que o Miguel está correndo da ponta para o meio e o Rony está um pouco aberto. O Bom Tempo avançado em relação aos volantes do Santos. E o Igor Vinícius bastante aberto, como ele abriu bastante, o Barreal fecha. E quando a jogada acaba, a movimentação, agora, é exatamente essa que eu falei. O Miguel chega exatamente no meio e o Rony abre um pouquinho. Só que não o suficiente para tirar o espaço do Escobar, quem vai receber. Então é muito importante a gente observar que o Igor Vinícius fez essa troca de ir para a direita para o meio, tá? O Barreal, que estava no meio, abriu para fazer essa troca e dar opção para o Igor Vinícius. O Miguel fez essa troca com o Rony. O Escobar abre também para aproveitar o espaço vazio. Foi um ataque muito bom e ao Bom Tempo exatamente de segundo homem do meio campo, um pouco atrás aqui pela direita. Então, no lance do gol, todo o pensamento tático do Santos estava ali montado. O Miguel recebe, abre como um meio armador para o Escobar, que faz o gol. Vou avançar um pouquinho, porque em um dos replays, aqui ó, dá para ver direitinho. Olha como o Miguel começa da ponta e cai para o meio, o Escobar passa a aproveitar esse espaço, e o Rony, que abriu, deixa o espaço para o Escobar e vem fechando no meio. O Barreal e o Igor Vinícius vão trocar de posição. Ó. Quando o Igor domina para o meio, o Barreal abre para dar essa opção, e o Escobar vai fazer uma bela leitura em receber do Miguel, que sai da ponta esquerda para virar um meio armador central, coisa que faltou em jogos recentes, principalmente no jogo na Vila contra o São Paulo. Faltou esse meio armador, né? Ficou um vazio entre a linha de volantes e a linha de ataque. Estou aqui para mostrar o posicionamento. Então vamos para o próximo que está aqui, que é o lance do impedimento do Rony. Inclusive está bem parado no lance que eles julgam como impedido, eu acho que está um pouquinho. Mas veja como o Miguel de novo caiu para o meio. O segundo homem de meio campo é o Bom Tempo e o Schmidt, que é quem lança, está atrás. Então Schmidt, Bom Tempo sempre um pouco mais para a direita e o Miguel caindo para o meio. O Barreal extremamente aberto aqui. Rony fechando para o meio, como ele vai fechar, né, quando ele recebe o lançamento, para formar essa dupla com o Gabigol. É curioso aqui, é mais um detalhe, acaso mesmo, mas olha como o Miguelito está um pouco mais aberto do que o Rony nessa ocasião. Porque esse era o posicionamento. Uma pena que o gol foi anulado. Mas vocês viram de novo o posicionamento. Eu estou mostrando aqui o posicionamento, a ideia de jogo, não julgando se foi bom ou ruim. Se bem que nesses dois lances saiu gol, né? Então não posso nem falar que foi ruim. Pelo contrário, deixa eu só achar o próximo lance aqui. Aqui, ó. Ainda no primeiro tempo, o Santos vem atacando. E observem. O Bom Tempo de meia mais avançado que o Schmidt. Primeiro volante Schmidt. Bom Tempo caindo para a direita. O Miguel de novo veio para a esquerda. O Roleiser, como o Igor Vinícius subiu um pouco, caiu um pouco para o meio. E em dupla, Rony e Gabigol. E por que eu digo dupla e não que o Rony está sendo ponta? Porque o lateral esquerdo sempre tem um espaço aqui. Se o Rony fosse ponta, o lateral esquerdo não teria esse espaço para subir. Fosse o Lira, fosse o Escobar. Então, tem esse espaço aí. É interessante a gente observar. Nem é uma jogada que vai dar em nada, inclusive o juiz acabou. É só para vocês verem mesmo o lance. O penúltimo lance que eu vou mostrar, um pouco mais para frente, aqui. Aliás, deixa eu voltar, porque esse já é no segundo tempo. Deixa eu mostrar mais um no primeiro tempo, que eu tinha separado. Ah, não, é em outro vídeo. Então vamos nesse aqui mesmo, depois eu troco de vídeo. Olha só, de novo, quem tá aberto aqui, atacando espaço vazio, Bom Tempo. Ó o Miguel mais aberto dessa vez, e Tassiano e Lautaro em dupla. Aí já substituído
Gabigol e Rony. O cruzamento vai lá pro Miguel. Olha como mantém-se, né, esse posicionamento do primeiro tempo o jogo inteiro. Foi bastante interessante. O Escobar, já que o Miguel estava aberto, o Escobar não subiu tanto, fechou até um pouquinho pro meio. E se o Bom Tempo avançou, até o Schmidt avançou, ele tá aqui no cantinho, mantendo esse posicionamento. Vou trocar o vídeo, já volto, olha o corte. Boa, o último lance antes de fazer a comparação Bom Tempo e Rafael envolve o Bom Tempo, né? O Bom Tempo é quem vai lançar pro João Schmidt. E se vocês observarem, pro Igor Vinícius, perdão, observarem, o João Schmidt está atrás, o Bom Tempo abre na direita, o Miguel é o meia que vem da esquerda para cá, e olha como o Rony não tá lá abertão, ponto. O Rony tá lado a lado com o Gabigol. Quem vai aproveitar esse espaço, caso seja necessário, é o lateral esquerdo, o Escobar. Então o Rony tá bem fechado aqui. Miguel flutua. É o Miguel, inclusive, que toca pro Bom Tempo, tá? O lançamento do Bom Tempo é sacanagem. E olha como o Rony e o Gabigol, de novo, não é um ponta que sai lá do canto da área tendo que avançar. Ele já tava aqui, tava posicionado em dupla com o Gabigol. Fico elogio o Gabigol por essa travada exatamente aqui, como ele para bem, tá? Ele tava livrinho para receber. Só que o Igor Vinícius consegue enxergar também o Rony bem posicionado e opta, simplesmente opta. E olha o Escobar chegando do outro lado, bem posicionado aqui. Então, essa foi a ideia tática do Santos. Vou aproveitar antes de falar de Bom Tempo e Zé Rafael para falar da Golcase. É claro, a parceira mais antiga aqui do canal e que nos dá tanto prazer em usar o cupom EU20Santos. Por quê? Por exemplo, estamos no glorioso mês de fevereiro, é o mês de aniversário da Golcase, então estão rolando assim promoções o tempo inteiro. É o mês mais promocionado da Golcase, junto, claro, com o da Black Friday, que é novembro. Então, assim, para aproveitar, eu recomendo, por exemplo, a garrafa Fresh, que está saindo no melhor preço do ano neste momento. Você não quer uma garrafa Fresh para levar a sua aguinha, o seu líquido, sua bebida para todo canto? Para se hidratar no verão? Eu levaria. Então, vai lá no QR Code que está na tela ou no link na descrição, entra na Golcase, escolhe sua garrafa Fresh, que está com um ótimo preço, usa o cupom EU20Santos, que está valendo para todos os produtos, todas as compras acima de R$100 nesse mês, e aproveite. Por fim, como eu disse, eu quero fazer essa comparação do Bom Tempo com o Zé Rafael, porque o Zé Rafael contra o São Paulo foi basicamente o que o Bom Tempo não era o armador exclusivo, né, até porque o Barreal tinha essa função, o Gabriel Menino mais ainda, mas foi um pouco o cara que subia, né, à frente do Schmidt para ajudar na armação. Foi o que o Bom Tempo, como eu acabei de mostrar, fez nessa partida contra o Noroeste, sempre ali entre o Schmidt e o Miguel, que funcionou como armador. O Zé tinha mais responsabilidade de armação solitário, que pode ter prejudicado, mas para justificar até a quantidade de participações do Bom Tempo, eu quero trazer os números. Vou olhar até no meu computador aqui e botar na tela para vocês. Por exemplo, o Zé jogou 70 minutos, né, contra o jogo inteiro do Bom Tempo. Então, é normal que tenha um pouco menos de toque na bola, de passe, mas assim, a disparidade está muito grande. Por exemplo, passes certos, 57-26 do Bom Tempo, né? Passes no campo do adversário, 31 mais participações contra 17. A porcentagem do Zé Rafael não é baixa, mas ele participou muito pouco. O Bom Tempo costuma aparecer mais. O passes no próprio campo também mais, ele foi buscar mais o jogo para ajudar. Vou pegar aqui questões defensivas também, que eu quero trazer as interceptações. Não que o Zé seja ruim nisso, inclusive a gente gosta do Zé, não é essa questão, mas o Bom Tempo foi muito participativo. Quer ver? Interceptações do Bom Tempo contra o Noroeste, 3. Do Zé contra o São Paulo, 0. Cortes, 2 do Bom Tempo contra o Noroeste, 0 do Zé contra o São Paulo. Recuperações de bola no total, 6-3 para um Bom Tempo. Duelos no chão ganhos. Duelos no chão ganhos foi empate, 3-3. O Bom Tempo, nem na questão defensiva, deixou a desejar e ajuda mais na armação. Então, por isso, para mim, um Bom Tempo precisa ser titular. Eu apostava sempre que quando o Neymar voltasse, e a gente espera que um dia ele volte, o Roleiser ia sair do time. O Roleiser meio que já saiu do time. Eu tô achando que a formação ideal, se ele continuar a jogar com 3 ou 4 meias assim, digo, ou 4 porque às vezes ele abre 2, tem espaço para o Bom Tempo de qualquer maneira, que é o Arão, Bom Tempo, e aí 2 meias, o Arão, Bom Tempo de meia direita, Miguel na esquerda e o Neymar centralizado, ou o Barreal, enfim, na esquerda. Tem opções para o Bom Tempo jogar. Eu acho que ele consegue flutuar de segundo homem de meio campo para o meia direita, que volta para marcar nas costas do Igor Vinícius, caso necessário. Eu acho que o Bom Tempo tem espaço nesse time e eu gostaria de vê-lo mais como titular
daqui pra frente. Vamos ver se quinta ou pelo menos no domingo. Porque domingo, eu digo pelo menos no domingo, porque no domingo o Santos precisa ganhar de qualquer jeito para ter chance de classificação. Precisa atacar. E se montou um time mais ofensivo, pelo menos em teoria, no papel, né? Contra o Noroeste fora de casa, não vejo por que não faria isso contra o Velo Clube em casa. Então por isso estou excluindo o jogo contra o Atlético Paranaense, quinta-feira, porque é fora de casa no Brasileiro e não vale vaga nesse momento. Apesar de que a situação já não é boa, um ponto só em 2 jogos é muito pouco. Então vamos ver, eu acho que o Bom Tempo cabe nesse time sim, com a ausência do Arão, então não tem nem discussão para mim. Com o Arão voltando, eu também acho que não tem discussão, fico spoiler, mas aí é só uma opinião minha e eu não sei a do Vojvoda, tá bom? A gente volta a qualquer momento. Se você não viu o vídeo do Moisés, eu soltei no domingo, horas antes do jogo, então já tem aqui no canal. E amanhã tem um vídeo especial já preparado, vamos ver se o Santos não traz nenhuma notícia, eu solto ele, sobre Alexandre Matos. Se não, qualquer notícia a gente aparece aqui. Tchau!